Vamos falar disso, tá? Então, vamos começar. O filme Vingadores Guerra Secretas começa um ano depois, né, do mundo de batalha ter sido criado em Vingadores Doomsday. Esse é o mundo do Dr. Destino, né? Ele que criou usando como base os poderes do Loki. Que eu já tinha previsto pra vocês lá atrás, lembra disso? Ninguém falava dessa teoria por acaso, né? E bom, nesse mundo a maioria das pessoas não se lembra de como era antes dele, né? Porque o Dr. Destino reescreveu a história. A vida de cada pessoa foi reescrita nessa nova vida. Inclusive novos títulos. Vai ter personagem que vai ser barão, outro que vai ser governante de algum estado, e por aí vai. Todos eles vão ter patentes, ou papéis essenciais nesse novo mundo, né? E todos eles respondem ao Dr. Destino. O Dr. Destino vai ter um exército de Thors, igual ele tem nas HQs. São vários Thors que servem como se fosse uma polícia. A polícia do planeta. Tipo, você tá lá num bar, de repente entra cacetado de Thor lá pra beber junto, sabe? É surreal isso. Eles são os executores da justiça do destino. E é bem legal essa ideia, porque eles podem rejuvenescer o Thor no cinema. Colocar um novo ator pra ser o próximo Thor no meio das variantes, né? Essa estratégia de colocar, né, várias variantes pra depois substituir os Vingadores faz sentido pra caramba. E além do exército de Thor, o Dr. Destino vai ter um covil de bruxas e o poder do Loki. A hierarquia de poder nesse vazamento mostra o Dr. Destino como Deus e logo abaixo dele o Doutor Estranho como segundo em comando. Eles falam que a Helena vai ser a terceira em comando. A hierarquia de poder vai ser essa. Só que tem um problema. Ainda tem gente que se lembra do multiverso antigo. Os que ainda se lembram? Bom, da mesma forma que nos quadrinhos, vai ter um grupo de pessoas que se lembram da vida como era antes. No meio deles, a gente vai ter 3 Homens-Aranha. E por que eles se lembram? Provavelmente os 3 vão ser recrutados por alguém antes do fim do multiverso. Além deles tem o Namor, a Mulher Hulk, o Deadpool, o Wolverine, o Reed Richards, o Sentinela e a Jean Grey da série 5. Todos eles vão se lembrar do mundo de antes. E aqui entra a parte que falta nos vazamentos. No vazamento de Vingadores Doomsday, é dito que o Wolverine fica pra trás no planeta do Homem-Aranha do Tobey Maguire. Eu acredito que os dois foram salvos pouco antes do mundo explodir. E aí a gente entra naquela de Vingadores Multiversais. O vazamento não fala exatamente disso, né? Mas teve várias imagens de arte conceituais, né, que saíram faz um tempo, e uma delas mostrava os Jovens Vingadores reunidos. Então assim, eu chutaria que eles vão ter alguma missão paralela, recrutando alguns heróis antes do fim do mundo. Mas assim, independente de como vai ser, esse time vai ser uma resistência contra o Dr. Destino no filme. A resistência? Os heróis vão perceber que o Dr. Destino não é só o governante desse mundo. Ele é também um motor daquela realidade. É ele que mantém o mundo de batalha existindo graças ao poder do Loki. E o vazamento fala de uma parada interessante. Ele diz que os heróis invadem os domínios do mundo de batalha. Provavelmente são os heróis que ficaram presos em balsas. É idêntico aos quadrinhos, né? Quando eles chegam nesse mundo, eles se dividem, vão buscar por aliados e por fraquezas também na estrutura do Dr. Destino. Eles descobrem que algumas pessoas estão começando a se lembrar do passado delas. É como se, por exemplo, o controle do Dr. Destino começasse a falhar. No meio disso tudo, o Dr. Destino vai ter alguns prisioneiros importantes. O primeiro deles é o Sentinela, que vai ser capturado e aprisionado. Mas o Sentinela é muito forte. Galera, ele realmente é muito forte. Mas nesse mundo, ninguém é mais forte que o Dr. Destino. Impossível. Pelo menos não enquanto ele controlar os poderes de Deus, concorda? Outro prisioneiro que o Dr. Destino tem é o Steve Rogers. Nesse caso, o Destino fez questão de manter as memórias do Steve. O Dr. Destino vai ser obcecado no Steve Rogers, ele odeia ele. E por causa disso ele vai fazer questão de mostrar pro Steve que ele venceu e que recuperou a própria família, enquanto que o Steve perdeu tudo. Bom, enquanto o Dr. Destino brinca de Deus, a resistência se espalha pelos domínios no mundo de batalha. A Mulher Hulk vai reunir os Hulks. Sim, estão dizendo que vai ter vários Hulks, né? Isso faz muito sentido. Tem aquele vazamento de um concept art, uma arte conceitual, que mostra os Hulks vivendo numa vila medieval. E tem também os quadrinhos como base, né? Com aquele lugar lá no mundo de batalha onde só tem Hulks, né? Fica atrás